Bom dia a todos. O meu nome é Eduardo Ribeiro e estou aqui com o Daniel mais uma vez para mais um episódio do Geopulsar, o nosso podcast de debate sobre questões de geopolítica internacional, relações internacionais de uma forma geral, política internacional e economia internacional também. Temas que a nós nos são bastante queridos. Um podcast que prima pelo debate uh, idóneo e substantivo e também sustentado de vários temas de preemência na atualidade. E o nosso episódio hoje centrar-se-á naquilo que são os últimos desenvolvimentos na questão da guerra da Ucrânia, mas particularmente dentro da Rússia. O suposto motim que se organizou contra o poder de Vladimir Putin, que foi apelidado por alguns de golpe de Estado, de motim armado, de insurreição, que tanto burburinho criou aqui no Ocidente, é um motivo que já foi sanado. E hoje centramos-nos nesse episódio. Daniel, o que é que tens a dizer sobre como é que esta situação toda se desenrolou? Ora, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado também, Eduardo, pela tua presença. Obrigado a todos por estarem a assistir a estes nossos debates, a estas nossas trocas de ideias. E levando já à tua pergunta, porque eu acho que há muita coisa mesmo para falar e o tempo também escasseia, eu acho que este motivo vem trazer muita coisa mesmo. Há muitas análises ao mesmo tempo a serem feitas, quer do Ocidente, quer do Oriente. Há muita coisa que nos foge à capacidade de destrinçar o que é verdade, o que é mentira, o que é contra-informação. Eu acho que neste momento nem sequer conseguimos dizer se este motim não terá sido arquitetado ou projetado por Kiev, quer dizer, por Kiev em combinação com o Ocidente, talvez, mas acima de tudo por Moscou, não é? Naquilo que poderia ser uma false flag, não é? Eu acho que há aqui muitas coisas a serem consideradas. Contudo, eu acho que para tentarmos perceber isso é preciso terem atenção a alguns dados. Porque é que poderia ser o Ocidente, por exemplo, a fomentar isto, como Moscovo tem vindo a dizer que isto poderá ter sido uma manobra do Ocidente? Nós temos, por exemplo, Lavrov a dizer que Macron viu uma oportunidade de dar um golpe estratégico à Rússia com este motim. Ou seja, no fundo, quase como Macron e França a entrarem um pouco também do lado dos amotinados. Também mesmo os Estados Unidos a terem muitas análises que poderia ser interessante dar apoio a Yevgeny Prigozhin e ao grupo Wagner. E Yevgeny Prigozhin e o grupo Wagner que estão sancionados já há bastantes anos, que são considerados criminosos sem escrúpulos e que de repente por fazerem levar os nossos objetivos, o objetivo do Ocidente que é, acima de tudo, a substituição do regime de Moscovo, já seriam dignos da nossa ajuda, já deveriam receber apoio e as sanções deveriam ser retiradas. Mas porquê é que isto poderá estar a ser fomentado pelo Ocidente? Lembrámos-nos que houve aí há uma semana, pouco mais do que isso, notícias do Pentágono que afinal tinham descoberto mais 6,2 mil milhões de dólares disponíveis para serem fornecidos à Ucrânia, fornecidos de uma forma que eles não identificaram, não disseram como é que iriam utilizar esse tipo de dinheiro, se iria ser em ajuda militar direta, se iria ser em financiamento direto do regime em Kiev, mas haveria essa disponibilidade. Ao mesmo tempo, sabemos também que os serviços de informação, quer russos, quer do Ocidente, o Reino Unido, acho que os serviços de informação avisaram Rishi Sunak que iria haver uma insurgência, que iria haver um motim na Rússia. Nos Estados Unidos também sabiam disso, por isso haveria já à partida bastante informação sobre isso, informação que não foi divulgada, nem foi sequer dada a entender que poderia haver algum tipo de desenvolvimento no local. E também não nos podemos esquecer que Kiev chegou a avançar a possibilidade de uma pausa na contraofensiva, uma pausa que poderia, lá está, prever este tipo de acontecimento, deixá-lo desenrolar e depois tentar capitalizar se ele fosse bem sucedido. Não vamos entrar, lá está, nas teorias da conspiração. Diríamos Há que esta situação toda serviria os objetivos do Ocidente, não é? E da Ucrânia. plenamente, plenamente. E de uma forma geral, serviu tanto que durante 24 horas, que foi quase o ciclo de notícias aqui no Ocidente, o golpe, a tentativa de golpe durou mais tempo
no local, mas nós só começámos a noticiá-la mais tarde. Durante 24 horas só se falou nisso. Parecia quase que a guerra tinha sido ganha fora do campo de batalha, não é? Sim, sim, Em sim, si. sim, sim. E Mas, a insistência de declaração de oficiais, de políticos de vários países, de grandes meios de comunicação, na ideia da fissura interna dentro da Rússia, da implosão da Rússia, que é um bocado a tirar um bocado de areia para os olhos, não é? Se a vitória não está a ser conseguida, de ser conquistada no terreno de batalha, porque como nós temos vindo a discutir entre nós os dois, e como se tem tornado cada vez mais claro, a contraofensiva não vai ter os resultados que o Ocidente quereria, naturalmente que isto é um propósito que pode trazer outro tipo de vitória, não é? A implosão claro. interna da Rússia. Até porque. Até porque, Força, desculpa força. Daniel, estás a Força. interromper, Biden fez questão de reforçar logo no dia, numa conferência de imprensa, afirmar que ligou para Putin, a confirmar que os Estados Unidos não se tinham envolvido diretamente nesta questão. Blinken também veio afirmar que isto só mostrava as fraquezas da Rússia. Zelensky, nas suas famosas videochamadas ou videoconferências ao povo ucraniano, também veio dizer que isto revelava o caos da Rússia, do impacto global que a Rússia, os acontecimentos dentro da Rússia teriam para o mundo. Portanto, houve aqui uma mediatização muito grande, mas também uma tentativa de apaziguamento, neste caso do Biden, no sentido em dizer, não, isto não tem mão ocidental, mas no fundo serve os nossos propósitos. Eu acho que é mesmo isso. A análise central da postura do Ocidente é essa, que é, se o Ocidente não tivesse vindo declarar durante quase um ano já, até mais, o conflito já se iniciou há mais de um ano, mas logo desde o início que Biden disse que era preciso remover aquele homem perigoso do poder, Putin não poderia continuar no poder. Foram basicamente estas palavras de Biden, estou a parafrasear, claro, mas basicamente foi isso. Claro que quando acontece uma coisa destas, ou há uma tentativa, ou há sequer sinais de golpes de Estado, se os teus objetivos são cumpridos com os mesmos, há sempre esta associação de que terá havido algum tipo de apoio ou algum tipo de fornecimento de informação, coisas do género. Até porque não nos podemos esquecer que Prigozhin já andava, desde a queda de Bakhmut, a ter Sim, uma sim, postura muito agressiva para com o regime em sim, sim, Moscovo, sim. a mencionar diretamente Shoigu. Se virmos, uma das exigências essenciais dele, que era a admissão do Shoigu, o Ministro da Defesa, ainda não aconteceu. Sim, E como nós sabemos, a base desta contra-insurreição, que chegou a 200 quilómetros de Moscou, durou 36 horas, como quisermos, não é? Tomaram, acho que foi o, o Distrito Militar do Sul da Rússia, em Rostov, não é? uhum. Rossovodon, sim, Sem resistência. Uh, a base da informação para isto foi o suposto ataque de retaguarda que existiu às posições do grupo Wagner em Bakhmut. Isto é muito vago, não é? Como nós sabemos, os ucranianos andam a atacar cidades russas na fronteira que estão na retaguarda de Bakhmut. Uh, Têm lá forças pró-Ucrânia, anti-Putin, que estão a operar armas ucranianas fornecidas pelo Ocidente. Já se viram lá os Bradleys americanos. Nós estamos fartos. sim. Por outro lado, o governo russo veio rejeitar veementemente a possibilidade de ter sido a própria Rússia a atacar as forças do grupo Wagner. Portanto, eu diria que as bases de informação para o avançar deste ataque em si são muito fracas, mas é como tu dizes, Daniel, o sustento de Prigozhin já são reivindicações há muito tempo. Sim. O grupo Wagner precisa de munições que não tem, o grupo Wagner precisa de homens que não tem, precisa de compensação aos homens que sacrificaram a sua vida e o seu corpo pela Federação Russa. Uh, Nós sabemos que Prigozhin tem feito exigências que havia maximalistas Sim. no que diz respeito aos altos comandos russos. Há Portanto, muito. por um lado, isto tem uma preparação de longo termo, por outro lado, o acontecimento que disputou, de facto, este avançado grupo Wagner para o território russo é um bocadinho dúbio na sua natureza. É muito dúbio, até porque não vai dar para perceber se efetivamente não terá sido a Rússia até a bombardear algum tipo de linha, algum tipo de abastecimento do grupo Wagner para tentar disputar algo que os próprios russos já sabiam, porque lá está, até os próprios serviços de informação russos sabiam que haveria este desejo de lançar algum tentativo de golpe de Estado, alguma tentativa de instabilização do poder russo para tentar haver ganhos reais, ganhos acima de tudo para Yevgeny Prigozhin. Prigozhin lá está, já se estava a rebelar em termos das suas palavras contra o regime,
já saberia que a partir da sua posição estaria fragilizada dentro da elite russa, já não estaria a ser visto com tão bons olhos. Os russos tendencialmente não gostam de muito burburinho, de muito bate-boca, entre aspas. Preferem, lá está, ações rápidas que deitem abaixo o poder e que depois se mova a partir daí. O czar caiu assim, por isso não é Demorou. este o modus operandi do espírito russo, da cultura russa. Ao mesmo tempo, sabemos que Prigozhin entrou em contacto direto com comandantes ucranianos já mesmo na altura de Bakhmut. Parece ter havido também desejos de venda de posições russas, de tropas russas, em termos de informação, para arrecadar dinheiro. Há também muitas análises que dizem que ele, internamente na Rússia, teria muitos dos seus negócios falidos e que neste momento só estaria a ter rendimento a partir do Grupo Wagner. E algo que nós sabemos é que, a partir do dia 1 de julho, o Grupo Wagner tinha que ser lidado, tinha que ser integrado dentro das Forças Armadas Russas, porque a lei russa não permite o operar de grupos mercenários, de grupos paramilitares privados Exatamente. dentro do território russo. Por isso, Isto tudo foi uma janela de oportunidade muito boa. sim, isto Até tinha como que ser resolvido. é isso, e é uma situação muito complexa, porque, e pegando nessa questão da resolução, isto lembra-me um bocado à altura em que Roma transita de República para Império. Com a morte de César, Marco António, para apaziguar a situação toda, isso acabou por beneficiar a posição de César e posteriormente eh, o seu neto, sobrinho, o Otávio, Uhum. da amnistia generalizada às forças da República que tinham matado César e isso tudo. Da maneira que César tinha considerado um homem que se tinha uh, Amotinado suplantado à também, sim, República, não sim, é? sim. Que queria organizar uma insurreição contra a República. E Uhum. lembra um bocado a maneira como isto foi resolvido. Porque, apesar de a retórica ser muito agressiva, Putin acreditou disto nos piores crimes de traição que pode acontecer, de uma insurreição armada. A Prigozhin disse que os mercenários do grupo Wagner é que eram os verdadeiros patriotas russos que estavam era a trabalhar para a Rússia. Uhum. Apesar deste choque da retórica, a maneira como isto foi resolvido foi quase sem derramamento de sangue. Sim. Foi uma maneira pacífica e Putin afirmou claramente que nunca teve intenções de criar uma espiral de violência, pois sabia as consequências que isto trazia. Tu acreditas que a maneira como isto foi sanado é uma manifestação de força de Vladimir Putin ou de fraqueza? Qual é a tua perspectiva no meio disto tudo? Até tendo em conta o que já disseste sobre o potencial envolvimento do Prigozhin com o Ocidente ou forças ucranianas ou pró-ucranianas. Eu acho que é assim, para ser uma análise verdadeiramente próxima, lá está, da verdade e completa, eu acho que tenho que dizer que não só reforça, como fragiliza. Eu acho que fragiliza porque tu responderes a uma insurgência com alguma benevolência permite àqueles que tenham ideias dissidentes sonhar, não é? Pelo menos dizerem eu posso tentar também e desde que eu seja exilado para a Bielorrússia, desde que eu me mantenha dentro do mundo próximo da Rússia, mas não dentro do território russo, à partida não me acontece nada de especial. E se calhar há elites dentro do poder russo que podem sonhar um pouco. Pelo menos não lhes é cortado esse sonho com a ameaça de morte imediata. Ou uma execução sumária, ou um, um julgamento por traição. Ao mesmo tempo, eu acho que reforça Putin. Porquê? Porque, lá está, esta situação tinha que ser resolvida. O grupo Wagner tinha que ser integrado dentro das forças militares russas. Porquê? Trazendo uma figura que te é muito querida e que tu nos estás sempre a lembrar, e deixo essa análise, se calhar, mais para a frente. Mas Maquiavel dizia-nos que, em termos de defesa, era preferível sempre ter forças próprias do que ter mercenários. Itália, durante muito tempo, ainda antes de ser Itália, Estado, Uno, nas repúblicas italianas, havia sempre uma guerra constante entre repúblicas. Os mercenários italianos Isso. Porque só havia. devem lealdade ao dinheiro. Isso, porque lá está, só era a defesa era feita através de recursos a mercenários para poupar o povo em si, mas o ambiente de guerra era sempre o mesmo. Porque hoje eles defendiam este Estado e amanhã estavam a atacá-los porque era a lei do mais forte em termos de quem pagasse mais. Por isso eu acho que, efetivamente, em termos internos, Putin precisava de lidar com o grupo Wagner.
Ao mesmo tempo, Putin consegue lidar com o grupo Wagner sem haver esse tal derramamento de sangue e mostrando a unidade que ele tem, quer da população, que considerou que a sua ação foi correta, quer em termos das suas elites políticas, porque ninguém se declarou contra ele. Nem no Exatamente. início. Ou seja, Exato. há um reforçar da sua imagem. Dê por onde der, não um reforçar da sua autoridade junto das elites, se calhar, mas da sua imagem enquanto apaziguador, enquanto capaz de resolver uma insurgência e salvar o Estado russo com o mínimo número de mortes, sim, isso reforça a sua postura, reforça a sua Isto, liderança. isto é toda uma situação muito complexa, porque é totalmente contra o modus operandi do Putin contra os seus opositores políticos. Nós, como sabemos, há muita tradição de Putin de assassinar os seus opositores políticos. Sim. E isto vai é um bocado contrassenso contra esse modus operandi. E agora, pegando também no Maquiavel, naquilo que tu disseste, ele falava de uma coisa que é principal, a ideia principal do príncipe, que é a ideia da benevolência dos príncipes, da aspereza benevolente. Ele dizia que o príncipe devia estar disposto a utilizar a violência se isso visasse preservar algo maior, a razão de Estado, não é? Uhum. As questões de Estado. Neste caso, Putin, recorrendo mais à aspereza das palavras, até porque imagina, nesse discurso em que ele condena o Grupo Wagner, também elogia o Grupo Wagner, Sim. como patriotas que se sacrificaram pela Rússia. Não há aqui um desconectar da ideia do Prigozhin, da importância do Grupo Wagner como patriotas, não é? Da importância deles dentro da Rússia. Mas sana a questão toda de forma negociada. Eu sei que a intervenção de Lukashenko aqui, como amigo pessoal de Prigozhin há 20 anos, e também como, uh, muito dificilmente dá para pôr de outras palavras, como lacaio do Putin, Uhum. uh, intervir nesta situação toda. A sensação que me dá é que isto só trouxe benefícios para a Rússia em termos estratégicos, não é? Porque abrimos aqui uma caixa de Pandora muito complicada para aquilo que será o futuro da guerra da Ucrânia. Porque foi como tu disseste, durante o fim de semana a atenção mediática voltou-se para dentro da Rússia. Estando sanada esta situação, com Putin a oferecer amnistia e imunidade aos membros do grupo Wagner que participaram, a integração daqueles que quiserem com contratos dentro do Ministério da Defesa, o exílio de Prigozhin em Minsk, Uhum. uh, aquilo que nós temos é um reforço da posição estratégica da Rússia. Eu acho que tu e eu, Daniel, conseguimos retirar daqui alguma coisa nesse sentido. Porque por um lado, temos uma nova presença reforçada na Bielorrússia, uma nova frente pode vir a ser aberta a partir de cima. A Bielorrússia acabou de receber armas nucleares táticas da Rússia. É um perigo. E, por outro lado, também temos uma questão. Isto pode dar asa ao Putin, em nome da estabilidade nacional, de reforçar e tornar mais assertiva a sua postura na guerra da Ucrânia, devido às reivindicações do grupo Wagner. Sim. Para sanar e manter esta coesão negociada, digamos, vamos ceder algumas das reivindicações dele. E passa de ser uma iniciativa de caráter próprio para ser uma iniciativa que foi algo disputada pelas exigências de outros indivíduos, mas que serve os propósitos da mãe Rússia, não é mesmo? Sim. Eu concordo com tudo aquilo que disseste. Eu até acho que, efetivamente, lá está, Putin sai reforçado, Putin faz uma limpeza interna, porque quem se declarou a favor do grupo Wagner, o grupo Wagner não foi todo ele coeso neste tipo de motim. Eu acho que dentro do Conselho de Decisão Militar, apenas um dos generais em cinco seguiu Prigozhin e se amotinou. Ou seja, o grupo Wagner continuou a operar na Ucrânia, continuou a manter as suas posições e apenas uma pequena falange agiu contra a mãe Rússia. E nisso eu acho que reforça porquê? Porque Putin perdoou toda a gente que se amotinou desde que não fosse pessoa em posição de tomar decisão. Prigozhin foi exilado e acho que esse comandante também já foi exilado ou será perseguido em termos de justiça. Por isso, Putin lá está, consegue limpar a casa, consegue fazer um teste e ver quem está com ele, quem está contra ele, consegue sobreviver, consegue tornar esse teste num reforço da sua posição estratégica no combate contra a Ucrânia e no reforço da sua posição política quando para o ano tem eleições. Isto é uma coisa que também se calhar fugiu a muita gente, que é isto
Claro que às vezes o tempo de atenção das populações em termos de política é curto, não é? É daqui a um ano as eleições e muita coisa pode acontecer durante um ano. Mas se Putin conseguisse sempre ressalvar a sua posição e continuar a mostrar-se como o salvador e o agregador da vontade russa, o estabilizador do regime russo, mesmo em tempos de guerra, mesmo quando ladeado por todo o Ocidente, mesmo quando há dissidência interna, ele é o melhor líder. Então, não é? Isto é a lógica que as populações vão tirar. Este homem segurou o Estado em todas as situações. Quando há operações militares, quando há ataques do Ocidente em termos de informação ou em termos de apoio estratégico à Ucrânia e até em termos internos. Por isso, efetivamente, isto só veio trazer pontos positivos a Putin, acho eu. Mesmo agora, aquilo que tu estavas a dizer, se houver necessidade de fazer reformas nas elites militares, Putin pode fazê-lo, porque pode dizer que efetivamente haveria uma réstia de verdade. Isso ainda não aconteceu, Shoigu e Gerasimov não foram removidos. Havia muito esse tipo de avançar de que o acordo negociado iria impor a remoção dessas duas grandes elites políticas, desses dois grandes nomes. Isso ainda não aconteceu, por isso não deverá acontecer também. Mas pode lá estar impelir a uma contraofensiva que seja muito mais violenta, que seja muito mais capaz de adquirir terreno, porque havia também esse clamor junto da população. A população queria mais resultados, queria coisas mais palpáveis. Daí o grupo Wagner ter sido visto como um grupo com feitos heroicos, conquistou Bakhmut, que conseguia efetivamente progredir no terreno quando se calhar o exército russo não o faria. Mas, é assim, há aqui muita coisa em análise. Por exemplo, eu gosto também de olhar para os números. O grupo Wagner cresceu com o recrutamento junto das prisões, que depois foi barrado exatamente pelo Ministério da Defesa. Ou seja, as elites políticas perceberam que um grupo Wagner que estava a crescer de forma muito grande poderia ser uma ameaça para a própria força militar russa. Cresceu de 8 mil efetivos, ponderava-se na altura, para a volta de 30 e tal mil, ou 40 mil, ou uma coisa assim. Dizem que em Bakhmut, só em termos de perdas do grupo Wagner, foram cerca de 20 mil efetivos que se perderam. Muitos deles, lá está, com esses contratos que vinham da prisão e que tinham só que cumprir regras e ordens e que depois conseguiriam ter a sua liberdade. Há muitas análises. Efetivamente, depois o Ministério Russo fez exatamente aquilo que o Grupo Wagner fazia, proibiu o Grupo Wagner de recrutar junto às prisões e, por si próprios, foram recrutar junto às prisões. Não há grande coesão nos números sobre aquilo que conseguiram mesmo em termos de efetivos nesse tipo de recrutamento, mas seguiram essa estratégia. E também já há algumas análises a dizer que efetivamente a Rússia está a criar strike groups ou battle groups muito próximos daquilo que era o grupo Wagner, com as suas forças, a emular o seu modelo. Mas aquilo que efetivamente continua a aparecer central é que o grupo Wagner não desaparece, ele é recolocado no estrangeiro, que foi o propósito para o qual foi criado no início, continua a operar em África e no Médio Oriente, é Isso é agora. essencial inteiramente na guerra russa, isso no Isso, terreno, isso também, a nível do controle desses recursos fundamentais em África, sobretudo. isso mesmo. E tudo parece, lá está. Não podemos ser teoristas da conspiração a dizer que isto foi tudo planeado, porque lá está, há mortes. Mas o número de mortes é pequeno. É pequeno. E Sim, até que ponto o regime russo não estaria disposto a abdicar de uma centena de pessoas para ter tantos ganhos? Eu não sei. Não sou eu que estou lá sim, a é decidir. Não... especulação. Mas parece que as peças se alinham aqui de uma Sim. determinada lógica. E serve o propósito de toda a gente, porque o grupo Wagner ganhou preponderância na mesma, Uhum, sabe, terem este rótulo de traidores ao Estado russo, uhum. e ganhou preponderância na mesma, porque vai haver uma reintegração deles nas forças militares russas, né? Como tu Sim. disseste, porque legalmente isso tem que acontecer e, uh, e porque toda esta situação também permitiu isso. Sim. Isto só criou o alibi para que nenhum dos lados perdesse realmente a face, digamos. Porque o Prigozhin acho que não se importa muito de ter essa reputação de maníaco, de quase de uma pessoa errática que, que é muito nervosa e cede muito às emoções. E o Putin beneficiou no meio disto tudo como líder agregador, como tu disseste. Sim.
E o Prigozhin impede que o grupo Wagner desapareça, seja completamente integrado dentro das forças russas. Ou seja, ainda há o braço neste momento criado do grupo Wagner é externo, ou seja, voltam às raízes, e Prigozhin Preservou continua a controlar o grupo Wagner. a sua preponderância individual, sim. Isso. Está exilado, mas mantém a sua vida. E eu duvido que, com a perda de relevância do grupo Wagner, com o avançar das operações militares, sendo ele integrado ou não, mas sendo posto de lado como as elites militares já o estavam a fazer, Prigozhin iria acabar por perder o mediatismo que tem e rapidamente iria se tornar suplementar, iria se tornar substituível. E com isso a sua vida estaria certamente ameaçada. Neste momento, eu não diria também que não está. Vamos ver quanto tempo Prigozhin dura Sim. fora da Rússia. Aparentemente foi o Lukashenko que conseguiu convencer o Putin, o discurso do Lukashenko ontem, a poupar a vida do Prigozhin. Não Assim, sabemos. há uma análise que diz que efetivamente a insurgência não iria resultar. Mesmo que houvesse mortes, que iria ser pior, e eu vou pedir a tua análise em termos diplomáticos desta situação toda, porque acho que é fundamental também. Os chechenos já estariam a rodear todas as forças Wagner e os Wagner já teriam sido parados antes de chegarem a Moscou em si. Por isso, Deixamos isto não não iria ficaram resultar. tudo. Mas lá está. Se calhar, como tu dizes, Lukashenko, que é meramente um lacaio, ou será aquilo que se perspectiva, se calhar está aqui a fazer um papel de teatro a dizer que poupou a vida a Prigozhin, conseguiu falar com Putin, se calhar até conseguiu. Mas isto parece-me ter sido Ele muito bem consigo planeado. faz com que ninguém perca a face. Em Isso, uma vez. isso. E toda a gente ganha. Prigozhin Sim, ganha, Lukashenko ganha, Putin ganha. Lukashenko agora tem uma força especial, mercenária, que será difícil de gerir dentro do seu próprio território, como é óbvio, mas que lhe dá proteção extra contra o Ocidente. Tem o fator nuclear a protegê-lo e tem os Wagner a protegê-lo também. Isto também é muito importante. Além de que o grupo Wagner podia já ter hum, desgastado as suas bases de recrutamento na Rússia, mas que pode agora aplicar na Bielorrússia. O grupo Wagner pode crescer na Bielorrússia, com recrutamento efetivos, que muitos deles estarão ansiosos por integrar o esforço contra o Ocidente e que veem no grupo Wagner uma alternativa, já que a Bielorrússia não se envolve diretamente. E isto pode preservar a ambivalência estratégica da Bielorrússia em dizer que ainda não tem as mãos sujas, não é? Ainda não se envolveu diretamente no conflito. Mas exatamente. é uma base de operações, certo? Sem dúvida. Mas eu era isso, eu queria te fazer essa pergunta porque acho que é muito importante. Eu tenho opiniões próprias, mas eu não sou um especialista em diplomacia, como tu és, certamente. E eu gostava de te perguntar o que é que isto implica em termos diplomáticos. Tudo, tudo. Faz-me uma análise geral daquilo que tu achas mais importante, mas acho que é muito importante esse teu contributo. Em primeiro lugar, em termos diplomáticos, eu acho que causa um bocadinho a incerteza. Nós tivemos no sábado o Erdogan a ligar ao Putin a pedir-lhe bom senso na forma como geriu esta situação, ou como gerir esta situação. Ou seja, tivemos a China só a ligar ao Putin, ou a emitir um comunicado oficial relativamente a este contexto todo, apenas no domingo, quando a situação já estava relativamente sanada, a elogiar a maneira sábia como o Putin lidou com esta situação toda. No Ocidente, tivemos, por outro lado, a forma histérica como se reagiu a todo este contexto, a implosão da Rússia, o nascimento de fissuras, a preparação para um futuro de uma Rússia sem Putin, afirmações do Reino Unido, dos Estados Unidos, da NATO, do Josep Borrell, o representante da União Europeia. Portanto, por um lado tivemos aliados tradicionais do Putin a apelar à restrição e por outro lado tivemos uma exacerbação da situação toda no meio do Ocidente. Puxando a brasa à minha sardinha, não é? No caso da China, eu acho que é uma situação bastante particular a China, porque isto revela muitas coisas. Duas coisas em particular. O potencial de efeitos spillovers para o próprio território chinês e as lições que a China pode retirar deste contexto todo para uma potencial invasão a Taiwan.
Eu acho que a guerra da Ucrânia, pela sua duração de 16 meses, quando se especulava que duraria semanas ou poucos meses, demonstrou à China que uma invasão, por muito bem planeada que seja, conta sempre com fatores imprevisíveis. Um bocadinho como o Isaiah Berlin falava dos porcos espinhos e das raposas, não é? Uhum. Quando se é estratega, tem que ser uma raposa necessariamente e estar sujeito às alterações de circunstância e ter capacidade e flexibilidade para a adaptação rápida. Por outro lado, também demonstrou a importância das fissuras domésticas. Como isso pode ser uma ameaça evidente e real ao sucesso militar de uma invasão a Taiwan. Esta situação toda demonstrou isso, mas também demonstrou ao mesmo tempo a preocupação que Xi Jinping deve ter em preservar a sua relação com a Rússia, a sua amizade sem limites. Porque se o quer fazer, a Rússia não pode estar dividida. Que a China não pode. Isto é dividir para reinar ou dividir para confrontar neste momento. A China não pode resistir ao Ocidente apenas por si mesma, precisa da Rússia. E ter uma Rússia dividida não só enfraquece a sua posição de uma forma geral, como pode ameaçar domesticamente toda a estabilidade, que não é, como nós sabemos, é o objetivo primordial do Partido Comunista Chinês. Se uma Rússia dividida pode dar aso a movimentos de oposição na China surgirem para nascer uma China dividida. E isso tem impactos gigantescos. Por outro lado, e pegando naquilo que o Ocidente fez, esta reação exacerbada, e eu chamaria quase de histérica, e um bocadinho ingênua, de querer classificar logo isto como o momento mais desafiante da história da Rússia, desde a queda do Muro de Berlim, desde a dissolução da União Soviética, eu acredito que isto é um momento transformacional na Rússia. Não podemos tratar isto como uma situação qualquer do dia a dia. É um desafio diplomático com grandes consequências. Mas esta reação só prova como o Ocidente está desesperado por qualquer tipo de ganho. Se não podem ser no campo de batalha, serão no campo da diplomacia. Mas ainda assim o Ocidente mostra-se cada vez mais dividido. Porque a minha crença, em termos individuais, por aquilo que nós temos falado e por aquilo que eu vejo, é que o desejo do Ocidente é cada vez mais uma ida para a mesa de negociações. A manutenção do conflito será apenas e só para a Ucrânia ganhar algum tipo de alavancagem com conquistas no terreno. Para chegar à mesa de negociações, sem ter que fazer concessões maximalistas, não é? Isso mesmo. E ceder a todas as exigências da Rússia. No entanto, isto também bem reforçar até a forma como o Putin lidou com essa situação. A narrativa daqueles dentro da Europa e do Ocidente que sempre se opuseram. A Hungria, por exemplo. O Vítor Orbán, numas declarações a um tabloide alemão, que agora me escapa o nome, peço desculpa, Uhum. declarou que toda esta situação é um fracasso do Ocidente. O fornecimento de armas demonstra o fracasso do Ocidente. A Rússia não vai ser derrotada, a Ucrânia não conseguirá ganhar. A forma como se desenha aqui uma imagem de uma Rússia enfraquecida é errónea, não é? Porque, se pensares bem, Daniel, diplomaticamente, o que nós tivemos desde o início foi uma contradição gigantesca. Por um lado, defendemos que a Rússia, defendemos posição ocidental, Uhum. é uma potência nuclear com aspirações imperialistas, Uhum. pan-soviética. Né? Sim. Por outro lado, a Rússia não tem assim tanta capacidade militar como se especula. É um tigre com dentes de papel. Isto é contraditório. A Ucrânia irá conseguir derrotar a Rússia assim? Não me parece. E eu acho que esta situação toda só vem demonstrar a fragilidade da própria narrativa ocidental. Pela forma como o Putin lidou com a situação de maneira relativamente pacífica e rápida e eficiente, acima de tudo. Mas também não deixa de ser um aviso para os aliados de Putin, sobretudo a China. Esta é a leitura principal que eu faço desta situação. Tem outras dinâmicas, mas eu Eu, acho que é um bocadinho. eu acho, lá está, não consigo não concordar com aquilo que dizes. Acho que, lá está, há muitas coisas que nós não estamos aqui a prever nem a tirar conclusões absolutas, porque não é esse o nosso objetivo. É fazer apenas leituras, tirar ilações, fazer análises, perspectivar e depois, com isso, continuar a observar o terreno e ver aquilo que faz mais sentido ou não. Mas eu acho que, de uma forma geral, sim. Uh, as, as principais perdas da ocasião são diplomáticas. Pode ser um fragilizar da estabilidade interna russa perante parceiros. Por exemplo, não nos podemos esquecer que houve um fórum económico em São Petersburgo a semana passada,
onde houve vários acordos económicos firmados, muitos milhares de milhões de investimento externo dentro da Rússia, e é algo que, num contexto de instabilidade política, onde há golpes de Estado, mudanças de elites e tudo mais, isso não acontece, não é? Por isso vem fragilizar a Rússia nesse sentido. Mas lá está, eu acho que é só mesmo uma fragilidade diplomática que também revela a fragilidade da narrativa ocidental, da postura ocidental. Houve lá está aqueles burburinhos também de que na Alemanha se perspectivava se daria apoio ou não diplomático ao grupo Wagner. Isso só revela a forma como o Ocidente está a tentar apalpar e ver qual é a melhor forma de gerir este conflito, que parece já Mas muito não qualquer difícil. modo salva vidas, não é? Uhum. O que se quer considerar em dar apoio ou retirar as sanções ao grupo Wagner já demonstra como, se nós fizermos esta lógica, esta guerra, se definimos esta guerra como uma lógica de bem contra o mal, isso já se esbateu tudo. Sim. Se vamos confiar no grupo Wagner como o bem ou os moderados, não é? Quando são Uhum. verdadeiros hardliners e mercenários que não devem lealdade a ninguém a não ser ao dinheiro, que matam sem escrúpulo, Sim. E que próprio que lógica, Prigozhin está sempre a advogar mais e mais violência, não é? Quer dizer, que lógica é isto? Eu eu acho acho que que isto sim. é o desespero já a falar um bocadinho mais alto. Não é? Eu concordo acima de tudo que isto é um momento transformacional para a Rússia. Positivo ou negativo, só o tempo dirá. Parece que há mais resultados positivos do que negativos para todos envolvidos. E é um momento transformacional para o Ocidente. Porque, como tu dizes, isto é só um ganhar de tempo, possivelmente, até se cristalizar a resolução do conflito. Porque lá está, Vilnius continua-se a aproximar, já falta pouco tempo. Ahm, não há grandes desenvolvimentos nessa frente. Há muito esta coisa, a Rússia foi fragilizada e tudo mais. Por exemplo, há aqui alguns desenvolvimentos. Os próprios russos anunciam que, através do TASS, the Euro Foreign Ministers approved 3.5 billion euro increase in military aid to Ukraine. Ou seja, uh, com esta fragilidade diplomática russa, com esta fragilidade russa e com a perspectiva de poder ganhar o conflito, já se conseguiu aprovar mais financiamento para a Ucrânia, já há mais um investimento e acho que foi a minha principal ideia no momento, no dia em que isto tudo estava a passar, foi calma, vamos ver o que é que isto resulta, mas acima de tudo, o resultado imediato é que vai-se reforçar a ajuda à Ucrânia porque há uma réstia de esperança. O problema é que essa esperança acabou quase em 24 horas e revelou-se Exatamente. ser a única esperança, talvez, porque lá está, os russos continuaram a operar, não houve grandes conquistas ucranianas. Fala-se que há conquistas ucranianas, podemos aqui olhar num instante para o mapa que toda a gente pronto, sabe que tem muita proximidade ao regime e ao esforço ucraniano. Continuamos a não ter grandes desenvolvimentos a sul. Talvez possa ter havido aqui um conquistar um pouco mais de terreno aqui nesta zona Riverpil e tudo mais, mas acima de tudo a grande conquista que se fala, até se intitula de que é a conquista de território que é detido pelos russos desde 2014, é aqui um pouco mais abaixo de Bakhmut, nesta zona de isto não é muito fácil ver os nomes, mas de Kreshivka, qualquer coisa assim. Mas lá está, terá sido à partida uma conquista muito pequenina. Fala-se também, lá está, aqui. É esta aqui, é isso. Krasnohorivka. Que terá sido este pequeno pedacinho azul a ser conquistado. Não sei. Eu continuo a achar que há muitos sinais que nos revelam que a contraofensiva não está a correr muito bem. Já o. É, as divisões nas narrativas, a acusação constante dos ucranianos do material não estar em condições, as não entregas de material. Eu acho que com esta situação toda, o novo ambiente estratégico que se vive com a recolocação de membros do grupo Wagner em Minsk, que é voltar a ser um alvo claro e potencial Sem em dúvida. duas zonas diferentes. Eu acho que a Ucrânia vê-se cada vez mais coartada da possibilidade de ter ganhos substantivos no terreno.
E há quem diga, algumas vozes já falam de que em julho pode haver uma potencial ida para a mesa de negociações oficial da Ucrânia, Uhum. por pressão do Ocidente, devido aos péssimos resultados da contraofensiva. Principalmente Há isso vem mais do lado da Alemanha, não é? Parece que há quem, ali sim, elites que há começam a alguma fazer essa pressão. pressão. Há quem diga que oficiosamente já estão a haver conversações de paz em Copenhague. Fala-se que Jake Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, se envolveu nessas conversações e essas conversações têm como principal objetivo não só a resolução do conflito em si, mas chamar para essa resolução países que são neutros, mas que têm algum tipo de leverage sobre a Rússia, nomeadamente todos os países dos BRICS, se tirando a Rússia, não é? Uhum. Índia, Brasil, África do Sul e China. Portanto, e nós já temos vindo a destacar as declarações de Macron, de Stoltenberg, Uhum. do esgotamento do esforço europeu e ocidental, mas também da necessidade de uma solução negociada, porque se percebe que a Ucrânia não terá uh, o sucesso no campo militar que se especularia. Sim. Ainda que Zelensky continue os seus apelos recorrentes ao reforço do armamento e das munições, que o leva também sempre na mesma linha, Sim, 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 sim. os F-16, o reforço das munições. Aliás, Zelensky pediu hoje uh, o presidente da sua principal empresa militar estatal, por Uhum. não conseguir o fornecimento de armas de curto alcance no ritmo e escala que ele pretende. Uhum. Portanto, Zelensky já está a entrar neste ciclo de despedimentos e Rolar recolocações, porque cabeças para poupar a sua própria imagem, é sim. isso, é isso, é isso. Eu Desse queria só esforço de fazer aqui um guerra, aviso, Eduardo, porque acho que é uma coisa que tem será passado ao lado. Mas está uma força. situação complicada, mas diz Daniel, pô, sei que seja um reforço importante. Eu há aqui uma coisa mesmo, tentar ser muito rápido, porque acho que tem passado ao lado. Passou a semana passada e vai passar agora na mesma. Acho que vai continuar a passar por causa da magnitude que esta insurreição possa ter tido em termos mediáticos. Mas já a semana passada tínhamos aquela questão do submarino Titan, já falámos nisso. A ausência de notícias denotava fraqueza da contraofensiva, mas denota uma coisa também. Nós não ouvimos os avisos que tanto Shoigu e Putin fizeram ao Ocidente. Eu acho que há aqui avisos importantes. Shoigu fez um aviso direto a dizer que a partir de agora os centros de decisão política, estratégica e militar seriam atacados dentro da Ucrânia. É preciso relembrar que quando aquela comitiva africana esteve na Ucrânia, uma comitiva de paz, houve um centro estratégico que foi atacado, foi destruído, e estes centros estratégicos tendem a ter decisores ou conselheiros ocidentais lá. Eu acho que isso foi um aviso importante e a seguir foi reforçado a dizer que a partir de agora isso seriam alvos a abater cada vez mais. Não esquecer que com o fornecimento da F-16 poderá haver uma escalada, porque esses F-16 à partida não serão operados no território ucraniano, serão operados em território ocidental, Polónia acima de tudo, e se os russos decidirem atacar esse F-16 ainda em território da NATO, será construído como um ataque à NATO, mesmo sendo equipamento ucraniano, não é? É aqui Sim, um sim. misto, um cinzento muito grande. E se já há Isso predisposição para atacar é centros de uma linha muito, decisão, muito séria, não é? é. E Temos outro, equipamento da NATO a ser utilizado na Ucrânia, não é? Mas se é atacar território da NATO, aí acho que o contexto já muda. pois, e há aqui mais um aviso. Putin teve a falar para também cadetes militares, uma coisa assim. Ah, e no próprio Conselho de Segurança a dar os números de perdas ucranianas e tudo mais. Mas acima de tudo, aquilo que eu reforçaria era esse junto dos cadetes, em que diz que há muita capacidade ofensiva nuclear russa. Não só das armas nucleares serem muito maiores do lado russo, mas também porque os mísseis russos são muito eficazes. Ou seja, há aqui dois grandes decisores políticos russos, político-militares, que avisam ao Ocidente que as coisas podem começar a piorar, que a sua contenção pode-se perder. Isto no momento em que nós não ouvimos esses avisos. No momento em que parece que o Ocidente está desesperado. Tudo pode valer. Também se fala daquela questão da central nuclear, mas isso ficará para outro episódio, certamente. Mas aquilo que eu gostaria só mesmo, lá está, o último aviso, é o quê? Há estes avisos que nós não ouvimos. Há, no entanto, muitos riscos associados, porque a situação é tensa na mesma, mas eu diria que nós não podemos tirar conclusões. No fim disto tudo, depois de tudo o que falámos, quem é que poderá ter motivado, quem é que poderá não ter motivado, se isto são ganhos, se isto são perdas. Eu acho que neste momento
É sim. muita informação, continuar a processá-la e ver o que é que vem aí nos próximos dias, mas não há conclusões. Há possibilidades Tudo muito, para o conflito se resolver ou piorar. Eu diria que é tudo é muito, igual, equiparado. é tudo muito nebuloso. Sem E até dúvida. pegando um bocadinho nessa questão do nuclear, quando o Medvedev veio falar de seria muito pior para o mundo se as armas nucleares russas caíssem na mão de grupos de bandidos. Quando um hardliner desta natureza, que é o Medvedev, se mostra ponderado e moderado no seu discurso comparativamente ao grupo Wagner, nós vemos o quanto o regime russo se quer pintar como temos capacidade, mas as nossas intenções para já ainda não são essas. Mas há a possibilidade de, não é? Sim, E sim. dado o desespero, dado algumas sugestões que já existem em alguns círculos ocidentais, do destacamento de armas nucleares táticas para o território ucraniano, do envio dos F-16, como tu falas, do reforço das munições, do fornecimento de munições e armas de longo alcance, se há uma escalada, potencialmente os russos, até por este contexto todo, como tu dizes, muito nebulado ainda e sem potencialidade de tirar algumas conclusões fidedignas e efetivas, não é? Uhum. Há a potencialidade dos russos tomarem uma posição cada vez mais forte. E nós nunca poderemos descartar isso. Podemos ter uma escalada súbita da guerra sem estar a contar. Sim, Isso pode ser muito perigoso para o mundo inteiro, não é? Porque sem se dúvida. ameaça o escalar do conflito ao nível global, quanto mais para a Ucrânia, para o seu território e para a sua população. Mas olha, eu do meu lado acho que temos, lá está, um episódio já bastante completo, com muitas análises, muitas ideias aqui a flutuar, acima de tudo, muita comida para estas mentes que nos seguem se alimentarem e pensarem por si próprios, tirarem as suas próprias conclusões. Eu gostaria só de não entrar aqui muito, ser muito, sei lá, rotineiro ou se calhar entrar muito na onda do YouTube, mas acima de tudo dizer às pessoas que se sentirem que querem comentar alguma coisa, querem partilhar uma ideia, possam fazê-lo, desde que sejam, lá está, respeitadores e no mesmo intuito que nós temos aqui nestes nossos debates. Sintam-se à vontade de fazerem comentários nos vídeos, de partilharem as vossas ideias, as vossas análises, concordantes ou discordantes da nossa opinião. Mas lá está, do meu lado eu acho que é esta a ideia principal. Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Estamos sempre a dizer isso, mas é sempre aquilo que podemos esperar, acima de tudo, para continuar o debate. Eu gostaria de te agradecer, Eduardo, pela tua contribuição. Tu sempre que canalizas as coisas trazes sempre um valor extra. Desta vez tiveste um papel muito ativo no debater das questões e o lançar de questões pertinentes e fundamentais. E do meu lado, despedir-me de todos aqueles que nos seguem, exortando, lá está, ao debate, ao diálogo, a este manter a curiosidade viva e a troca de informação, mesmo com quem nós discordamos da opinião. Faço minhas as tuas palavras, Daniel, não há muito a acrescentar. Esta é a tua real praia e tu tens um insight sempre ao mesmo tempo abrangente e profundo sobre as coisas e a maneira como nós sinergicamente vamos partilhando a nossa perspectiva ajuda sempre a abrir novas portas e janelas, coisas que nós ainda nem tínhamos pensado. E este episódio poderia ser bastante mais longo, até sobre este tema. Faltou falar de algumas questões importantes, até do facto, por exemplo, o Putin ter admitido que o grupo Wagner é financiado pela própria Rússia. Faltou-nos falar de algumas questões importantes, mas eu acho que fomos ao sumo e procuramos ir além do superficial, do epidémico. Uhum. Procurámos explicar aquilo que foram as informações que fomos recolhendo nos últimos dias sobre este episódio. Procurámos saltar um bocadinho da lógica da narrativa oficial, introduzindo ideias novas e perspectivas distintas daquelas que têm vindo a ser introduzidas, e fazer aquilo que nós temos feito sempre, não é? De forma crítica, informada e consubstanciada, contribuir para o debate sobre estas questões premente sobre o contexto internacional. E é sempre um prazer aqui estar, como tu dizes. Isto é um reflexo, este podcast é um reflexo da nossa imagem enquanto indivíduos e da nossa postura enquanto investigadores de relações internacionais. Que procuramos sempre de forma, como eu disse no início, idónea, imparcial e responsável esta informação e transmiti-la aos nossos ouvintes. E como tu dizes, e até sobretudo neste assunto, não há conclusões que possam sempre ser retiradas nem futurologia. Nós não somos videntes, apenas estudamos os fenómenos internacionais. Mas temos esse prazer gigantesco e continuaremos a ter. Isto foi um episódio que foi muito bom de se fazer, porque
ainda no calor do momento, como tu dizes, e muito bem, só no futuro é que poderemos realmente tirar conclusões sobre o que se está a passar. Mas fazer esta análise no calor do momento também será interessante para perceber o quanto no futuro isso irá ao encontro daquilo que dissemos ou não. Isso. É sempre um prazer e a todos os nossos ouvintes um enorme abraço. Subscrevam o canal, também é importante. Darem a vossa ajuda, o vosso feedback também é importante para nós melhorarmos. E continuem por aí a pensar criticamente. É isso. Até à próxima então. Tudo a correr bem a todos. Muito obrigado.